Esse é o primeiro caviar produzido na África. Localizada em Madagascar, a empresa Ace Pencer coleta 10 toneladas dessas caríssimas ovas de peixe por ano. Em 2009, empresários franceses assumiram uma difícil missão: criar uma indústria de luxo em um dos países mais pobres do mundo. Todo mundo riu da ideia. Pensaram que a gente tinha enlouquecido. Disseram que a água era quente demais. O mercado é dominado por fazendas de esturjão na China e na Europa, principais produtoras de caviar no mundo. Mas os fundadores da Ace Pencer estavam determinados a investir na produção da iguaria no país que tem sido seu lar desde os anos 90. Investimos mais de 20 milhões de euros nesse negócio. É muita grana. Agora seus produtos estão chegando nas cozinhas de restaurantes premiados na Europa. Mas como a Ace Pencer conseguiu convencer a população de Madagascar a entrar nessa indústria? E como eles conquistaram clientes do mundo inteiro com seu caviar africano? Tradicionalmente, o caviar vem do esturjão, um peixe nativo do hemisfério norte. Muitas das espécies mais conhecidas são encontradas no Mar Cáspio, em águas muito mais geladas do que as de Madagascar. Muitas áreas, como toda a costa de Madagascar, são totalmente inadequadas para a criação do esturjão, por causa da temperatura. É por isso que os fundadores criam seus peixes no Lago Mantassoa, a uma altitude de cerca de 1.400 metros. Eles percorreram milhares de quilômetros até encontrarem águas de temperatura moderada. Dificilmente a temperatura no lago ultrapassa os 25 graus Celsius, o que dá a essa fazenda uma grande vantagem. Enquanto os esturjões do Mar Cáspio demoram mais para crescer durante invernos rigorosos ou verões muito quentes, os peixes do Lago Mantassoa crescem o ano inteiro graças à temperatura da água. Em Madagascar, os peixes estão 3 anos à frente em crescimento, desempenho e até na produção de caviar. Todo o processo começa no que chamamos de incubadora, onde milhares de filhotes aguardam para serem transferidos para o lago. A criação de esturjões é um negócio complexo e caro. Comparado a outros peixes de cativeiro, o esturjão precisa de muito tempo para crescer, podendo levar 10 anos até a fase adulta, enquanto o salmão precisa de 3. Isso torna a criação desses peixes 5 vezes mais cara que a do salmão. Mas o primeiro grande desafio da Ace Pencer foi manter as ovas de esturjão vivas durante todo o percurso até Madagascar. Foram 4 tentativas fracassadas de trazê-las da França e da Rússia, mas a 5ª tentativa deu certo. Em 2013, a empresa conseguiu importar 35 mil ovas saudáveis para a ilha. Bem, as pessoas não acreditam muito. Essa é Delphine Dabezi, uma das fundadoras da Ace Pencer. Até os maiores especialistas nos aconselharam, falando que era melhor não levar o projeto adiante. Foi só em 26 de junho de 2017, que foi quando a primeira produção de peixe vingou, que a gente começou a acreditar que aquilo poderia dar certo. Quase uma década depois, o número de peixes na fazenda já ultrapassa os 60 mil. 6 espécies são criadas lá e uma delas quase foi extinta. Como só as fêmeas produzem caviar, os peixes são separados por sexo ao atingirem uma certa idade. Olhando o peixe por fora, não dá para saber se ele é macho ou fêmea. Então a gente tem que fazer um ultrassom. As fêmeas vão para a fazenda. São 16 hectares por onde elas podem nadar. Criar muitos peixes em um único ambiente pode favorecer a aparição de agentes patogênicos. Então, quanto menor a quantidade de peixes, menor o risco. Esse é Jérôme Bastide. Ele é o gerente de criação da fazenda. São no máximo 25 quilos de peixe por metro quadrado. 3 redes mantêm os peixes dentro dos tanques. A primeira, onde eles ficam, uma de segurança para caso escapem, e outra por cima, para afastar as aves. 10 tecelãs trabalham no local em tempo integral. São necessários 50 metros de corda e 1 mês de trabalho para confeccionar cada rede. A Ace Pencer já empregou e treinou 300 moradores da ilha. Segundo a empresa, eles recebem 3 salários mínimos. Antes de trabalhar aqui, eu já estava há um bom tempo sem conseguir emprego. Esse trabalho mudou completamente a minha vida, porque agora eu tenho condição de levar sustento para casa
e mandar meus filhos para a escola. Uma equipe alimenta os peixes 5 vezes na semana. Primeiro, eles testam a água. A gente coleta amostras dos tanques para verificar o nível de oxigênio da água. Quando o nível está bom, eles podem jogar a ração. A gente molha a ração antes de jogar no tanque. Assim ela se mistura bem e não fica boiando. É bom jogar bem no meio do tanque para a comida não sair. Depois lavamos o balde. E a pá também. Aí, jogamos a água de volta no tanque. Isso faz com que a ração afunde até onde os peixes ficam. 60 toneladas de ração são produzidas todo mês. Os grãos são feitos com farinha de peixe, farinha vegetal, como farelo de soja ou de arroz, fermento e água. Sem alimentação adequada, os peixes podem levar até o dobro de tempo para crescer. Por isso é importante ter uma ração específica para cada espécie diferente. Eu diria que a maior despesa que a gente tem aqui na fazenda é a produção da ração dos peixes. A Spencer gasta mais de $130 mil por mês só com ração. O alimento é produzido no local e 80% dos ingredientes são de fazendas da região. Isso ajudou muito a economia local. Ajudou as fazendas, as mercearias. Isso aqui é farelo de soja. É tudo local. Erimanda gerencia a fábrica de ração. Sua equipe tritura os ingredientes até que virem pó. Máquinas então transformam o alimento em grãos. A receita e o tamanho das rações variam de acordo com a idade dos peixes. Quanto mais jovem for o peixe, mais energia, proteínas e lipídios ele vai precisar receber. Os peixes consomem muito alimento. Por isso, a despesa é tão alta. Uma esturjão fêmea precisa consumir 4 quilos de ração para produzir 1 quilo de caviar. Eles comem 2 vezes ao dia, de manhã e depois do almoço. Enquanto os peixes se alimentam, um mergulhador os observa para verificar a velocidade com que comem e a profundidade que alcançam. De tempos em tempos, Jerome e sua equipe retiram os peixes da água. Um aparelho de ultrassom mostra o desenvolvimento das ovas. Esses peixes são de 2017. Tá vendo esses pontinhos aqui em preto e branco? É tudo caviar. Jerome mede as ovas dos peixes para saber se elas ainda precisam amadurecer. As fêmeas que precisam de mais tempo são separadas das outras. Essas aqui são esturjões persas. Elas passam as últimas semanas de vida em tanques de água fria. Usamos água gelada para desacelerar o metabolismo delas. É isso que melhora a qualidade das ovas. Essa etapa é muito importante porque é nela que ajustamos o sabor do caviar e tiramos qualquer gosto ruim que o lote possa ter. Essa espécie costuma desovar mais cedo, aos 7 anos de idade. Depois que abatemos as fêmeas, penduramos elas e depois lavamos bem, até que o peixe não tenha mais nenhuma gota de sangue. Esse exemplar pesa 16 quilos. Mas outros podem chegar a 20. Agora, a gente tem que usar as 2 mãos. A direita vai aqui em cima, perto da boca do peixe, e a esquerda vai aqui embaixo. Você tem que puxar com um pouco de força, senão ele acaba ficando preso. Depois é só colocar tudo em uma tigela. O caviar equivale a cerca de 1/4 do peso total. Mandim Bin Salama era cozinheiro antes de se juntar a Spencer.
Eu levei mais ou menos 2 meses para aprender essa técnica. Mas depois que eu fui pegando o jeito, o processo foi ficando mais fácil e menos demorado. Mas nesse estágio, o caviar ainda não está pronto. Operários usam uma peneira para separar as ovas das vísceras. Em seguida, lavam bem para remover qualquer resíduo. Por fim, eles espalham as ovas para identificar e retirar aquelas de cor ou formato estranho. Eles precisam correr contra o tempo para salgá-las em 1 minuto. Por que 60 segundos? Se deixar mais do que isso, elas podem acabar ficando moles. Menos tempo no sal pode impedir que as ovas tenham um sabor uniforme. O caviar precisa ser salgado corretamente e resfriar por 4 meses para ganhar o seu sabor característico. Para você saber se o caviar é de qualidade, o gosto tem que ficar na boca. Quanto mais ele durar no paladar, melhor é o produto. Também é importante ter aquele frescor do mar. E quando o caviar é bem refinado, ele ganha umas notas suaves de avelã. 1 quilo do caviar Rova pode custar mais de $5.000. O valor se equipara ao das marcas europeias. A Spencer exporta 90% de sua produção para a Europa, mas enfrenta uma forte concorrência por lá. A China é seu maior fornecedor. Lá, os esturjões são criados em fazendas gigantes, até 3.500 vezes maiores que da Spencer. Em 2014, o país asiático também passou a vender o caviar mais caro do mundo, o caviar beluga, extraído do esturjão beluga, que é visto aqui na Flórida. Ainda falta muito para que a Spencer possa colher sua primeira leva de caviar beluga, já que essas belezinhas demoram quase o dobro do tempo de outras espécies para crescer. A gente ainda não sabe qual vai ser a produção em um ritmo normal. Eu acho que só vai dar para saber a partir de 2026, 2027 ou 2028, que é quando os nossos belugos vão começar a produzir o caviar. Enquanto isso, a empresa está focada em vender os tipos de caviar que já possui. Eles já abriram escritórios em Paris, Bruxelas e Nova York, na esperança de conquistar o mercado ocidental com seu caviar africano. A equipe já conseguiu convencer os chefes de alguns dos melhores restaurantes da Europa. É maravilhoso servir um produto assim para os clientes. Boris Campanella é chefe executivo do Le Crâne, restaurante premiado pelo Guia Michelin. Ele foi um dos primeiros chefes em Paris a colocar o Rova no cardápio, lá em 2019. Eu não conhecia a Spencer até uns 4 anos atrás, quando eles vieram na minha cozinha. Eu abri a lata, provei o caviar e não disse uma palavra. O produto era incrível, o sabor, a textura, a firmeza das ovas, a cor, tudo. Eu só pensei, como você fez isso? Ele já fez pratos como camarão maçaricado, tartar de cordeiro e ceviche, com caviar da Rova. O meu cardápio sempre tem um prato com caviar. Um exemplo é o seu abalone, com manteiga queimada. Parece groselha do mar. Quando a gente chega em uma mesa e diz caviar de Madagascar, todo mundo vira para olhar. Eles ficam, quê? Caviar de onde? Eu nem sabia que tinha caviar em Madagascar. Mas Boris não é o único chefe que aderiu ao produto. Hoje, cerca de 15 restaurantes pela Europa servem o Rova. O sucesso internacional permitiu que a empresa investisse de volta em Madagascar. Primeiro, eles treinaram moradores locais, como Tafitasoa Eriarivone Eles me mandaram para um curso de mergulho. e Mantica. Antes, quando eles chegaram em Mantasua, muitos jovens daqui ainda estavam desempregados. Mas depois que a empresa começou a contratar, vários moradores conseguiram emprego. Tanto os jovens quanto os mais velhos. Umas 100 pessoas foram trabalhar na Spencer. No começo tínhamos vários estrangeiros trabalhando aqui. Mas depois de um tempo, os próprios malgaches foram assumindo aos poucos esse trabalho.
Eu era só uma moradora de Mantassua que não sabia sobre o esturjão e agora eu sou supervisor. Então, eu fico muito feliz. Além disso, a empresa oferece moradia gratuita para os funcionários, com direito a mercadinho, sala de cinema e academia. Então, a gente que faz a comida para o pessoal são mais ou menos 300 pessoas por dia. Isso inclui 3 refeições. A maior parte da comida é cultivada no local. A ideia é ajudar Madagascar a crescer e tirar a população da pobreza. Eu acredito que se produzirmos mais produtos de luxo por aqui, vamos estar ajudando o país a se desenvolver.